Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e a gente está indo para a 10ª aula do nosso projeto MERN, Mongo, Express, React e Node, onde a gente está fazendo essa réplica aqui do HashBnB, que lá na aula 1 a gente explicou tudo isso daqui. Mas até agora a gente já fez bastante coisa aqui ao longo dessas 10 aulas, tem muita coisa de front, tem muita coisa de back que a gente já está construindo, já tem tudo isso daqui, a gente já consegue enviar foto por link, então vem aqui, consigo criar. Então tem muita coisa que a gente já está fazendo e muito mais coisa que a gente vai fazer. Hoje a gente vai fazer a nossa integração aqui com AWS para a gente subir as imagens na nuvem e trazer também essa parte de upload no botão, não só pelo link. Então assiste até o final que você vai aprender tudo. Antes da gente começar, aqueles avisos e pedidos. Avisos. Não, na verdade, eu sempre começo com pedidos. Coloca aqui nos comentários, hashtag desde a primeira, se você está vendo desde a primeira aula desse nosso mini curso aqui do nosso projeto MERN. Lembra também de dar like no vídeo, que ajuda bastante essa aula a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal e clica no sininho para você ser avisado das próximas aulas, que a gente ainda não terminou. E também lembra dos links da descrição. Tem link da nossa formação completa Full Stack Impressionador, tem link de mini curso gratuito de desenvolvimento Full Stack, a gente sempre coloca um diferente, e tem link também com os arquivos que a gente está usando aqui, tanto o gabarito quanto o link do projeto até o ponto que a gente chegou. Tem do Drive, tem do GitHub, você viu o que você vai preferir. Dito isso, agora sim, bora continuar. O que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Vai ser muito com a AWS, da gente, ao invés do que a gente estava fazendo, a gente estava salvando os nossos arquivos aqui, ó, nessa pasta temporária, que é esse nosso TMP, só que eu quero subi-las aqui, vou jogá-las na AWS e o meu linkzinho que eu vou ter aqui, ó, botão direito inspecionar, vai ser um link lá do AWS, então vai ser um link que você também vai conseguir acessar. Para isso a gente precisa ter uma conta lá no AWS, na AWS, e a gente precisa também ter um bucket, que seria um balde, basicamente seria a tradução lá dentro. Então vamos lá, você vai jogar lá no Google, ó, AWS e vai cair ali no primeiro link. Beleza, clica lá no seu primeiro link. Você vai vir aqui, ó, faça login ou criar a minha conta. Você vai lá fazer o seu login. No caso, ele já tem o login. Deixa eu abrir aqui em aba anônima, AWS, que a gente simula ali como você vai ter que fazer. Então, ó, cria uma conta de AWS. Beleza, vamos criar uma conta da AWS e ele vai te passar por todo o passo a passo para você fazer essa criação de conta. Aí você vai lá, cria sua conta, tudo direitinho. E você provavelmente vai precisar colocar dado de cartão. Ah, ele vai me cobrar? Não, a gente tem como usar isso de uma forma gratuita. Mas ele pede o cartão para você fazer a criação de conta, não vai precisar pagar nada. Beleza. Tamo lá, criamos ali o nosso bucket, show de bola. Aí você vai cair nessa telinha daqui, na sua conta, no meu caso a conta é a Full Stack Jornada. Beleza. Aqui a gente pode vir aqui em cima e pesquisar o S3, que vai ser um dos serviços, porque o AWS são todos os serviços de computação na nuvem da Amazon, só que eles têm vários serviços ali. O S3 é essa parte ali, ó, de baldezinhos, que é a parte de armazenamento que a gente pode usar. Cliquei ali no S3 e ele vai listar aqui os seus buckets, os seus baldezinhos que você vai ter. No caso eu tenho o HashBnB gabarito, a gente vai criar um para a gente ter o HashBnB aula, ou YouTube. A gente vê ali, ó, criar bucket, HashBnB YouTube. Criei aqui, propósito geral. A ACL já vou deixar habilitada, porque a gente vai precisar habilitar isso depois para a gente conseguir acessar esses links de uma forma, da forma que a gente está buscando ali, os links das imagens. Beleza, aqui tudo certinho. Não quero bloquear o acesso e reconheço que eu não quero bloquear. Desativar versionamento, todo o resto tá certo. Beleza, criar bucket. Aqui embaixo esse botãozinho, ó, F12. Aqui, ó, ali embaixo, ali embaixo tinha um criar bucket. Beleza. HashBnB YouTube, vamos entrar ali, tá tudo direitinho, não tem nenhum objeto. Vamos criar credenciais, ou seja, token, access key, secret key, pra gente conseguir acessar isso lá do nosso Node. Então beleza, vem aqui em Full Stack Jornada, credenciais de segurança, pra gente abrir aqui as nossas credenciais. Aí a gente vem aqui em usuários, beleza, e aqui eu já tenho um usuário, mas vamos criar um específico pra gente acessar. Ele vai ser o Full Stack HashBnB YouTube. Faltou o BNB. Beleza. Não vou fornecer acesso. Próximo. Show de bola. Quais vão ser as permissões dele ali? Vamos criar uma política para ter as permissões dele. E no caso, vamos criar uma política específica. Quais são as coisas que ele vai poder acessar, esse usuário que a gente está criando ali? Qual vai ser o serviço? É o S3 que a gente quer. O resto não vai fazer sentido agora para a gente. A gente vai marcar aqui todas as ações do S3. Beleza. Já vai deixar ali tudo direitinho. Vou marcar todas essas opções aqui.
que eu tô querendo dizer que eu vou deixar ele fazer tudo isso daqui que ele pode fazer no S3. E aqui onde está no bucket, eu vou desmarcar esse qualquer e a gente vai colocar ali o bucket que a gente criou, que é o hash BNB YouTube. É exatamente o nome que a gente tem ali. Então ele pode acessar esse bucketzinho daqui. Beleza. Aí aqui deixa eu mostrar para vocês. Aqui embaixo vai ter esse próximo, que aí eu subi ele um pouquinho. Beleza, criamos a nossa política. Não, nome da política, né? Vai ser hashbnb política traço hashbnb YouTube. YouTube. Show. Mesma coisa. Desço aqui, criar política e criou ali a nossa política. Beleza. Só que a gente ainda estava criando o usuário, né? Não, ele parou a criação do usuário. Então a gente vai ter que voltar lá porque a gente estava na parte ali de política. Então usuários, não criou ali o nosso, porque a gente foi criar uma nova política. Hashbnb, YouTube, então full stack, hashbnb, YouTube. Próximo, aí políticas, agora a gente já tem. YouTube. Tá aqui a política que a gente criou e a gente pode colocar aqui o próximo do lado. Beleza, aqui eu não quero mexer em nada, vou colocar criar o meu usuário. Show de bola. Tenho esse usuário, agora tenho full stack hashbnb YouTube. Show de bola. Entrando aqui nele, o que eu posso fazer? Eu posso vir e criar chaves ali, ó, credenciais de segurança. A gente desce aqui, ó, eu posso criar uma chavezinha de acesso, que aí ele vai me dizer tudo que eu preciso para poder fazer esse link aqui com a AWS. Aí vem aqui, ó, aplicação executada fora da AWS. Próximo, valor de etiqueta de descrição. Não preciso de nada aqui. Pronto, tá criado. Tem a chave de acesso, mas como vocês não têm a chave de acesso secreto, não tem problema. O que eu vou fazer? Pegar aquelas informações e eu vou colocar, ó, no meu .env. Só que, como sempre, não vou mostrar porque tem outras informações ali. Mas vou mostrar como eu vou colocar essas informações. Então, ó, a gente estava usando aqui, ó, o download image. Eu vou colocar dessa forma para vocês colocarem da mesma forma ali. Por exemplo, esse daqui dá para vocês verem, eu posso colocar exatamente como eu vou colocar lá. Vou fazer o seguinte, S3 access key igual isso, exatamente assim que eu vou colocar. Shift Alt seta para baixo e aqui vai ser secret key e aqui vai ser alguma coisa que vai ser aquela outra que está ali do lado. Vou pegar isso aqui e vou jogar lá dentro do meu env. Feito, joguei lá dentro do env. Terminamos as nossas configurações. Continuar, eu dei uma cópia ali na chave secreta, então tá tudo certo, eu copiei ela ali direitinho. Beleza, então agora a gente não precisa mais mexer aqui nas configurações do usuário, a gente pode voltar lá pro S3 onde a gente estava, posso fechar aqui, e a gente tem aqui, ó, o nosso hashbnb YouTube, que tá sem nenhum objeto. Beleza, vamos começar a fazer o link, jogar alguma coisa para cá e depois a gente integra ali com o que a gente já tem. Beleza, que a gente não vai precisar também, estávamos aqui, vamos voltar para cá. Tenho agora duas variáveis. A gente vai, como eu vou precisar acessar as minhas variáveis daqui, o que eu tenho que fazer? Tem que importar aquelas duas, o secret key e o access key para a gente poder fazer essa integração com o S3. Só que deixar isso aqui preso nessas rotas, eu acho que não vai fazer muito sentido. Vai ser melhor, das duas uma. Ou a gente coloca um arquivo de controller, que a gente vai ter todas as funções utilizadas aqui dentro, ou, se ela for utilizada em mais de uma rota, a gente joga lá no utils, que seriam os nossos utilities. Só que, por enquanto, a gente não vai usar em mais nenhum lugar, a não ser em places, para a gente subir essas imagens. Então vamos deixar ele aqui, ó. Vamos colocar um controller.js. E a gente coloca essas informações, todas essas nossas funções aqui do places vão ficar aqui. Então a gente vai dar um import.env config, que ele já faz a configuração para a gente. Const. Aí abro aqui e a gente vai ter o S3, access, mais foi um S demais, key, e vai ter o secret key, que são process.env. Show de bola. Que mais que a gente vai ter aqui? Agora a gente vai ter que importar, primeiro instalar o pacote, né, da AWS e do S3 especificamente, e fazer essa configuração ali do cliente. Vamos jogar ali no npm, e aqui a gente consegue pegar daqui. Então vai ter o AWS S3. Não é. Nenhum desses aqui. Vamos dar um search aqui para ver se ele aparece o outro. SDK. Vamos ver se ele aparece aqui. Agora apareceu. AWS SDK Client S3. É esse daqui que a gente vai precisar.
Então, a primeira coisa, a gente vai dar um install nele. Vamos, new terminal, cd backend, e vamos dar um install no AWS SDK Client, e a gente vai importar isso aqui agora, né? Alguma coisa dele especificamente. Instalou ali direitinho, posso matar e fechar isso aqui. Ele já traz aqui algumas coisas pra gente. Então, ó, exemplo que a gente pode fazer, ó, aqui é usando o CommonJS e aqui é usando o ES Modules que a gente sabe. Ele está fazendo uma desestruturação, está importando o S3 e esse list buckets command. A gente não vai importar ele, porque a gente vai importar de uma outra forma. E aqui ele já dá um modelozinho de uso. Então vamos copiar, que a gente já pega ali direitinho como ele falou. Isso aqui a gente não vai usar por enquanto. E isso aqui, ó, beleza. Isso aqui a gente vai usar mais ou menos dessa forma. O que ele está falando? Os comentários aqui eu não vou precisar tanto. Mas aqui eu tenho um cliente, que vai ser a instância do S3 aqui dentro do nosso código. Beleza. E ele fala, qual é o nosso region? O region do nosso bucket. Vamos voltar lá. E o nosso bucket, vamos voltar para cá. Buckets. Tá aqui, ó. US East-2. Esse daqui é o nosso region. A gente vai copiar isso aqui e vai colocar lá. Voltar para cá. Vamos trocar aqui o nosso region. Opa, muita coisa. Ele não pegou aquele ali? Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Só que aqui a gente vai ter que colocar outras coisas. A gente vai ter que colocar as nossas credenciais aqui. Então a gente vai ver aqui, ó, vírgula, credentials, que vai ser um objeto por si só. E aqui a gente vai ter duas coisinhas que a gente vai precisar colocar, que são as duas chavezinhas que a gente tem ali. O primeiro é Access Key ID, que vai ser esse daqui. E o segundo vai ser um Secret Access Key, que vai ser esse daqui. Então a gente está dizendo que a gente vai logar, ali ele vai instanciar esse client com essas credenciais daqui e vai ter todas as permissões que essa pessoa daqui, esse usuário daqui tem. Beleza. Aqui ele está criando um objeto com os parâmetros e depois ele vai fazer esse new list bucket com esses parâmetros. Mas não é isso daqui que a gente vai fazer. A gente vai rodar outra coisa ali no client que a gente vai mandar. É um put object command. A gente vai mandar um comando de um objeto que vai conter tudo aquilo que a gente precisa. Então ele vai ter o objeto que a gente quer enviar para a AWS, vai ter aquele MIME type que eu tinha comentado com vocês, e ele vai ter outras informações ali também. Então, como eu falei, esse daqui a gente não vai usar, a gente pode tirar e a gente pode deixar aqui que ele vai só ser substituído pelo put object command que a gente vai precisar. Então, beleza. Vou tirar esse daqui. Esse daqui vai ser o comando que a gente vai fazer, que vai ser um outro, vai ser um put object command, vai ser esse aqui, então new put object command. E o que vai ser aqui? Quais vão ser as coisas que a gente vai mandar? Tem 5 coisas, se eu não me engano. Bucket, que vai ser qual é o bucket que a gente vai mandar. E aqui eu posso colocar nada. Vou deixar tudo vazio por enquanto. A chave. Então, qual que é o nome do objeto que a gente está subindo para lá? Que seria o nosso file name. O body. Quais vão ser as informações ali que ele vai estar recebendo. Então, é um arquivo, é uma imagem. Qual que é o tipo disso daqui? Content type, que aqui é aquele MIME type que a gente vai ter. E depois a gente vai ter o ACL, beleza? Que aqui é o public, aqui já dá para colocar, public read, que a gente vai deixar ele para leitura do público. Show de bola. Todo o resto a gente vai ter que criar. O bucket, eu vou colocar lá, bucket, ele vai entrar lá no process env, mas como o bucket você já sabe, o bucket vai ser isso aqui, hashtag bnb YouTube. Exatamente o nome que tá aqui, ó, hashbnb YouTube. Esse daqui vai o nome... beleza, mas eu vou ter que jogar ele lá no process env, já volto. Beleza, tá lá direitinho, daquela forma, então o bucket eu já tenho ele lá, tá aqui, ó, bucket, show de bola. Key, qual vai ser a chave do arquivo? Depende, a gente vai chamar alguma coisa aqui, né? Então, eu tô precisando agora de uma funçãozinha para fazer esse códigozinho daqui, né? Para ele enviar alguma coisa. Então a gente pode, por exemplo, criar um const send to S3, que ele vai mandar isso daqui para lá. Ele vai enviar const igual isso aqui. E isso aqui a gente coloca lá dentro. A gente só vai tratar disso daqui lá dentro. E aqui provavelmente a gente vai export, né? Porque a gente vai usar isso aqui em algum outro lugar. Beleza. Quais são as informações que eu vou pegar? O bucket é padrão. O key, isso daqui vai ser um file name, que ele vai receber de parâmetro. Body, mesma coisa. Qual vai ser o body, que é o arquivo, né? Que é o file. Tem o file também, ele vai receber isso aqui, esse file. Na verdade, ele vai me receber um caminho de onde está esse arquivo. Então vai ter um path, que ele vai ter aqui. E aqui o que eu quero fazer? Eu não quero, esse meu body aqui, ele tem um detalhe. Eu não tenho que mandar o caminho, eu tenho que mandar o conteúdo que está no caminho. Qual é a diferença? Pensa que você mora numa casa, ou num apartamento, ou onde você morar. Tem um endereço. Eu não quero enviar o endereço, eu quero enviar a casa, o apartamento. Então eu quero enviar o conteúdo que está lá.
Como é que a gente faz isso? Tem um pacote que é o file system, que a gente pode dar aqui um new terminal cd backend npm ifs. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um import fs as from fs, beleza, do file system. O que ele vai fazer para mim? Ele consegue ler o conteúdo de um path e ele consegue trazer esse conteúdo, que seria aqui o fs.readFile, e aqui ele é síncrono, que é o que a gente vai precisar, readFileSync, ele vai ler o conteúdo que está no path. Beleza. E o content type, aqui a gente pode colocar um type, que ele vai pegar aqui, que é o nosso MIME type, né? Que a gente já sabe que a gente vai ter que passar. Pode colocar aqui, ó, MIME type, que é isso que ele precisa. Então ele vai precisar de todas essas informaçõezinhas aqui. Beleza. Então aqui eu criei o comando que vai ser enviado lá para o nosso client. Como é que eu faço para enviar isso aqui? A gente tem que fazer o seguinte, ó. O envio seria assíncrono, porque tem toda essa interação com a AWS, com o S3. É client, que é o nosso cliente, .send. E o que eu vou mandar? Justamente o comando que a gente acabou de criar. Poderia colocar tudo isso aqui dentro? Poderia, mas aqui sim fica muito mais elegante. É async, é uma função assíncrona. E aqui ele vai fazer isso. Tudo isso daqui que eu preciso fazer, try, catch. Ele tenta fazer isso daqui. Se ele conseguir fazer isso daqui, ele retorna, por exemplo, o file name, que é o arquivo que está lá certinho. Beleza. E a gente já sabe qual que vai ser o caminho desse nosso arquivo. Porque se ele está sendo subido nesse bucket, no S3, o caminho é padrão. Então a gente consegue montar isso com o file name. Depois a gente pode retornar a URL inteira. A gente sobe um arquivo lá e depois a gente pega a URL dele para vocês verem. E se chegar aqui, a gente dá o throw error. Ele só joga ali o nosso error. A gente pode dar um console log, console error também, tem outras formas de fazer. Mas beleza, aqui ele está fazendo exatamente o que a gente quer. E o nosso send to S3, o que ele faz? Ele envia para o S3 exatamente dessa forma e vai retornar para a gente o file name. Então, essa função retorna o file name. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, esse nosso arquivo que a gente tem aqui, ó. Vou salvar a imagem. Beleza, tem essa imagem aqui. E eu tô lá no HashBNB YouTube. Vou carregar, arraste só, adicionar arquivos, download, essa imagem daqui. Beleza. Vou colocar aqui, carregar e vamos ver como é que a gente vai ter. O upload bem sucedido, fechar, tenho aqui a minha imagem. Ó. Esse daqui é o file name dela, então é o nome do arquivo mais a extensão. Se eu clicar aqui e colocar, ó, copiar o URL, eu venho aqui, ó, coloco aqui, tá lá. Tenho o nomezinho padrão e no final eu tenho o meu file name. Então lembra que eu falei que dava pra gente montar isso aqui, ó, Ctrl C. Ao invés da gente retornar isso aqui, por exemplo, ó, a gente pode colocar fazer uma template string. E aqui a gente coloca, isso aqui é uma variável, file name, e aqui a gente coloca isso aqui, ó. Beleza. E aqui eu tenho outra variável, que é isso aqui, que é o meu bucket. Show de bola. Então eu tenho HTTPS, bucket, S3, blá, 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 isso aqui é tudo padrão, file name. Show de bola. Quando eu tiver essa URL, eu vou ter ali meu arquivo certinho. Vamos testar isso aqui agora. Onde é que a gente poderia usar tudo isso daqui? Então esse nosso controle aqui que a gente tem do send to S3. A gente poderia usar, né, nesse post? Não, aqui ó, upload by link. File name, o que ele fez aqui? Ele criou o arquivo aqui no TMP. Então eu já tenho esse meu arquivo. Agora eu quero fazer o quê? Const file name também? Não vai fazer muito sentido, né? Porque o file name é o mesmo. Aqui eu só poderia colocar a execução desse nosso, dessa nossa função que a gente vai ter aqui. E aqui ela é assíncrona, né? Então, await, isso daqui ser executado, e a gente manda os parâmetros que a gente tem aqui, que a gente sabe que é o próprio file name, a gente sabe que vai ser o nome do arquivo, beleza? Qual que é o path, qual que é o caminho? É esse aqui, ó, é o path desse meu arquivo, e aí, na verdade, o path completo vai ser isso mais isso, né? Lembra, que ele tem que ver onde que ele vai encontrar o arquivo para ele ler e enviar as informações desse meu arquivo. Então aqui a gente pode montar um const full path, vai ser igual a isso aqui. A gente não vai ter ele, né? Aqui a gente pode colocar path, vai ser isso aqui. E aqui a gente usa o path, beleza, que fica mais bonitinho. E aqui embaixo a gente pode fazer um const full path, que vai ser o path. Vamos colocar direitinho. Opa, assim. Path,
E aqui do lado, ele já termina com a barra, vai ser com filename. Então, tem o nosso filename que a gente precisa esperar, é a resposta do download. Então, beleza, esse filename vem daqui. Full path. Então, tem o meu filename, tem o path e o MIME type que a gente vai usar. Ah, aqui eu coloquei MIME type e aqui eu tava com type, por isso que ele não tava do jeito certo. Então, beleza. Tenho aqui filename, tenho aqui o full path, tem que passar meu full path, e a gente vai precisar do MIME type. Mas a gente já estava usando o MIME em algum lugar. A gente estava aqui no... Ah, beleza, ele estava aqui. Então lá no Image Downloader, ele está retornando filename. Aqui a gente... Ele já tem até o full path. Destination. Aqui a gente pode pegar mais informações, então, porque a gente está criando essa informação lá do outro lado também. Então acaba que a gente não precisa tanto. A gente tem tudo isso aqui, ó. O MIME type tem aqui também, tudo certinho. Então vamos lá, a gente pode retornar, na verdade, um objeto ou uma lista, o que for melhor. Com isso, o full path e o MIME type. Exatamente o que a gente vai precisar usar ali de resposta ali para o outro. Beleza. Então aqui, quando eu estou pegando essas informações, aqui não retorna só o filename. Ele me retorna tudo isso... Opa! Tudo isso daqui. A gente pode desestruturar, né? Então é isso que está sendo retornado. Full path fica inútil aqui. O path continua válido, está sendo passado para lá. E aqui a gente passa tudo ali bonitinho. Beleza. Await send to S3. E se ele conseguir, ele vai me retornar ali o filename. Só que aqui, na verdade, vai ser o const file URL, que agora é um link isso daqui que está me retornando. E aqui a gente não retorna o filename, a gente retorna a URL. Tá. Upload link. Isso aqui, ó. Ctrl Shift F, upload link, ó. A gente está usando ele aqui, ó. Post. Tá pegando o filename lá do data. Beleza. Mas a gente está passando agora filename como resposta? Não, a gente está passando file URL. É isso que a gente está passando ali. Mas, não, mas aqui ele só está passando um único link. Então não vai fazer diferença chamar isso daqui de filename. Mas aí ele vai adicionar aqui. Tá, vai dar problema porque ele não vai pegar... Um vai ser um link e o outro ia ser só o filename. Vamos testar isso daqui, que a gente está muito na teoria por enquanto. Tô aqui direitinho. A princípio tá tudo funcionando. Deixa eu dar aqui o new terminal, fechar aqui. Ele tá direitinho. Então quando a gente der o upload by link, vou deletar tudo isso aqui, ó. Delete. Não tenho nada no meu temp. Ele vai enviar lá no S3. Vou deletar esse aqui também, ó. Que eu não quero esse aqui, ó. Excluir. Beleza. Excluir objetos. Excluir objeto. Excluir permanentemente. Zero. Conversinha para excluir. Ele tem que, ó, quer excluir mesmo? Excluir aí. Beleza. Agora não tem nenhum objeto no nosso bucket. Vamos lá fazer, ó. Vou dar um F5 aqui. Tem aqui uma foto. Vou enviar essa foto. Tá aqui, ó, não tem nada. Pum, enviei a foto. Beleza. Deu um problema aqui. Request failed with code. Vamos ver se aqui tem algum problema. Send to S3 is not defined. Com certeza. A gente não deu. Aqui, ó. Import. Send to S3. Send to S3. Controller.js. Beleza. Aqui tá direitinho. F5. Vamos testar de novo. Enviar. Agora enviou. Beleza. Chego aqui. Vamos dar um F5. Vamos dar um load nisso daqui. Deu tudo certo. Enviou ali, ó. Temos aqui o nosso arquivo. Nem preciso, né? Só pegar o link dele. Acho que vai ser mais fácil. Copiar o URL. Pá. Tá ali direitinho a nossa imagem. Perfeito. E aqui, ó. Aquilo que eu tinha falado que ia dar problema. Ele tá, ó. Ele tá pegando um padrão diferente, ó. HTTP, blá, 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 HTTPS. Então ele tá com o link certo aqui, mas o padrão que a gente usou para mostrar lá no File Uploader, que é esse aqui, ó, Photo Uploader. Cadê? Vamos lá. Photos, não é só Ctrl F, Photos, Map. Photos, tá aqui, ó. Axios Default, papapá, Photo. Não, é só o Photo que eu quero mostrar agora, porque a gente sabe que ele tá sempre sendo subido com URL. Ctrl S. Vem aqui, agora tá lá, já mexeu ali direitinho. Então ele pegou a URL que a gente criou lá do S3. Então conseguimos já fazer esse link. Tudo que eu for enviar, ó, vou enviar aqui mais uma. Ele foi lá, criou direitinho e vai estar lá no nosso S3. Então agora tá tudo na nuvem. Essa pasta realmente pode ser temporária, porque agora, ó, se eu cheguei aqui, ó, delete, que é o que o nosso servidor vai ficar fazendo de tempos em tempos, não vai zoar aqui meu problema. Esses meus arquivos continuam existindo, porque eles estão ali, ó, em uma URL. Então, perfeito, resolvemos esse nosso problema. Tá, agora outra coisa que a gente queria fazer
era pegar e esse botãozinho aqui de upload, ele também conseguir fazer todo esse esquema ali direitinho. Então a gente viu que quando eu tenho um link, o que eu tenho que fazer? A gente usava o Image Downloader, que é esse daqui, para ele baixar o arquivo que está naquele link, ele acessa o link, baixa essa informação, coloca aqui no meu computador ou no meu servidor. Beleza. Agora, o que eu quero fazer é outra coisa. Eu quero pegar de onde o usuário está fazendo upload e quero trazer ali para o servidor, para a pasta temp e depois fazer esse procedimento que a gente fez aqui. O procedimento de send to S3 também. A gente vai mandar para lá. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai ter uma outra rota, né? Um outro endpoint. Post. Aqui a gente vai colocar o barra upload. Só o barra upload já vai ser suficiente. Async, provavelmente, né? Rec res. Vamos colocar aqui. E o que a gente vai ter? Agora não tem um link que eu estou recebendo naquele body. Eu estou recebendo um file. Só que como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai enviar esse file? Aí muda algumas coisas, a gente vai precisar pegar alguns detalhezinhos. Então vamos lá. Vamos ver quais vão ser esses detalhes. Primeiro de tudo, a gente está aqui e a gente tem ali no nosso input, né? Cadê o inputzinho que tem as fotos? Aqui ele está mostrando. Upload. É esse label aqui, um input. Beleza. E aqui ele não tá com a flagzinha de multiple. Então ele só tá, eu só posso selecionar ó, um único arquivo. Ctrl C, Ctrl V, eu não poderia selecionar os dois, tá vendo? Ó, se eu clicar e clicar em Shift no outro, ele não deixa. Beleza, então só consigo selecionar um. Quando eu venho aqui e seleciono um, ó, abrir, o que ele tá fazendo? A princípio nada. Eu não tô falando para ele fazer absolutamente nada. Então vamos dar uma tratada nisso daqui. A primeira coisa a gente vai precisar de um onChange. Então, quando esse input for alterado, que foi o caso que eu acabei de fazer, ele vai ter que ter, por exemplo, um upload photo. Ctrl C, vamos jogar ele lá em cima. Assim como a gente tinha esse upload by link, a gente vai ter um const upload photo. Async também, que vai ser. Eu também vou ter um evento, que a gente vai pegar coisas ali do evento, tá aqui. Primeira coisa, prevent default, senão ele vai enviar todo o formulário ali da minha página, não é o que eu quero. Que a gente sabe que ele vai como se fosse um submit, ele pode fazer isso daqui. Na verdade, isso aqui ele nem vai fazer o default, porque ele vai estar, não é um submit que eu estou fazendo, né? É um input. Esse daqui é um botão que está dando ali. Mas a gente pode deixar, isso aqui não teria problema. Tá, vamos dar uma olhada no que ó, console.log, no que a gente tem aqui no nosso evento e .target. O que a gente tem ali nele, quais são as informações que a gente tem ali. Beleza, vou chegar aqui, cliquei nesse daqui, ó, tá lá. O i.target é um file, então ele tem todas essas informações desse file. Tá, type file ali, beleza, input ID. O que eu tenho ali, quais são os valores que eu tenho ali dentro? Como é que eu pego os arquivos que foram enviados aqui, ó? .files, beleza, dá um F5 aqui, upload, eu vou colocar aqui, ó, esse de baixo. Então quando eu pego .files, ó, ele me dá um file list, que é tipo uma lista, mas é um file list, ele tem particularidades. E no primeiro ele tem lá um primeiro file que tem várias coisas, ó. Last modified, papapá, name, size, image, então tipo type, que tá ali, ó, é o próprio MIME type que a gente vai pegar. Então tem várias informações. Beleza. Então a gente pode de cara fazer o seguinte, ó, const files igual a iTarget, igual a isso aqui. E depois a gente dá um console log no meu files. E outra coisa que eu posso fazer, lá no meu input que a gente tem, eu posso colocar aqui, ó, multiple, que ele vai poder receber várias imagens de uma vez. Beleza. Então aqui, vou limpar isso aqui, vou selecionar agora, ó, duas, ó. Agora ele me deixa. Quando eu coloco ali, ó, file list, agora eu tenho 2 arquivos. Perfeito. E tá tudo funcionando quando a gente fez a desestruturação. Show de bola. Como é que eu vou enviar essa informação? Porque a gente sabe que eu vou ter que fazer, ó, um post também dessas informações que estão aqui nesse file. Eu teria que vir aqui, ó, const data, que a gente sabe, né? Vai ter o data aqui. Vai ser um await igual await axios.post. Eu quero dar um post no endpoint upload. Foi o que a gente estava criando, né? Só upload, beleza. E aqui o que eu quero mandar? Alguma informação. Então aqui vão ser arquivos. De alguma forma eu tenho que mandar esses meus arquivos para cá. Só que quando a gente quer mandar esses arquivos que foram enviados nesse input, a forma certinha de fazer isso é usando o seguinte, ó, const form data igual a new form data. A gente vai usar essa estrutura daqui para colocar esses valores. Beleza. Files, eu tenho aquele meu file list. Então o que a gente pode fazer para transformar isso daqui numa estrutura que a gente tá mais conhecido?
para eu poder, por exemplo, adicionar essas informações aqui, ó, nesse meu form data, que é o que eu vou passar. Aí, de cara, é isso que eu vou enviar para lá, ó, o meu form data. Então eu tenho que popular esse meu form data com esses meus files, esses meus arquivos. Vamos fazer o seguinte, ó, const files array, que agora a gente tem uma estrutura que a gente já conhece. Por exemplo, um array, e eu posso fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, files. Então eu faço um spread, eu estou aqui espalhando os meus files e criando esse meu files array. Por quê? Esse meu files array tem todos os métodos que eu conheço, ó, de um array normal. Por exemplo, for each. Eu posso dizer, ó, para cada um desses files, o que eu quero fazer, ó? File, eu quero pegar o meu form data, ponto append, e aí eu quero dizer, ó, qual é o nomezinho ali. Aqui eu vou ter um par de chave e um par de valor. Files, e aqui eu vou colocar o meu próprio file. Então aqui qual é o nomezinho e aqui qual vai ser o meu valor que está sendo colocado ali. Então percorro toda essa minha lista de arrays ali e eu jogo todo mundo para o meu form data. E depois eu vou fazer isso aqui, ó. Só que vou dar um Ctrl, ponto e vírgula por enquanto, que eu ainda não quero fazer esse post. E aqui, ó, vamos ver o que a gente tem aqui no nosso form data. Antes disso, vamos ver o que a gente tem aqui, ó, no nosso files array também, que a gente consegue ver essas informações. Então, ó, cheguei aqui, vou limpar, vou selecionar aqui essas duas informações. Abrir. Ah, ele não vai fazer nada porque é onChange. Então, quando eu mudar o meu input, aqui eu não estou mudando o meu input, ó, dei um F5, selecionei os dois, abri. Ó, beleza. Aqui vai ser o meu file array, tá lá direitinho. E aqui eu tenho o meu form data, que tem ali todas as particularidades do meu form data. Beleza. E tá aqui tudo direitinho, o meu array ali com dois files. São esse objeto aqui de arquivo. Beleza. Então o que eu fiz? Tem lá o meu files, que seria um file list, não é intuitivo de trabalhar. Aí que a gente pode criar o nosso files array. Depois eu tenho um form data, que é justamente a estrutura que a gente vai enviar aqui. Percorro o meu files array, que é intuitivo, é isso aqui, ó, que a gente está acostumado. E para cada file eu estou adicionando lá no form data nessa nossa chave aqui de files. E aí, o que vai faltar é efetivamente a gente enviar essas informações. Então aqui, ó, a gente já pode dar um Ctrl, ponto e vírgula nisso daqui. Enviei tudo, tá certo? Não, porque até agora a gente só estava enviando JSONs, como aqui, ó, por exemplo, todos que a gente estava enviando eram JSON. A gente tem que dar um objetozinho aqui com algumas propriedades. Por exemplo, headers, e aqui a gente coloca o seguinte, a gente vai abrir um objeto, e dentro desse objeto a gente vai colocar content, type, e a gente vai colocar lá o multipart barra form data. Beleza, estou dizendo que ele vai receber esse tipo de conteúdo lá do outro lado. Tá bom, então a gente tá pegando essas informações e tá fazendo post para cá. Aqui, beleza. E aqui, o que a gente vai ter que pegar? A gente vai ter que receber essa informação que a gente tinha ali no nosso form data. Por exemplo, aqui a gente recebeu o link lá no RecBuddy. Onde é que vão vir essas informações ali de files que eu tenho ali dentro do meu form data que a gente tem, ó? Essa informação. Como é que eu vou pegar essa informação aqui? Vamos ver. A gente vai usar um pacote chamado Motor. Então vamos pegar aqui, ó, e vamos usar ele aqui, ó, Motor. Que ele vai, ó, Middleware for Handling Multipart Form Data. Exatamente a informação que a gente está passando. E ele está dizendo ali, ó, ele é um middleware. Então o que ele vai fazer? Ele vai atuar entre a requisição, e a gente sabe que a gente poderia colocar ele aqui, então, ou a gente pode colocar aqui, ó, vírgula. Aqui a gente pode colocar, ó, uma funçãozinha, então function, que faz alguma coisa, é um middleware. Ela está sendo executada antes da requisição e da gente dar a nossa resposta. Depois da requisição, mas antes da gente dar a nossa resposta. Beleza? E nesse caso a gente vai usar esse tal de motor ali. Então tá lá, ó, npm install save motor, que aqui é só para endev que ele vai rodar. cd backend, é backend que a gente tá, né? Save motor. Beleza. O que mais a gente vai fazer? Ele já vai te mostrar alguns templates. Então, por exemplo, don't forget, então você não pode esquecer de usar esse multipart form data quando você já está tratando com formulário, mas aqui no caso a gente fez de uma outra forma. A gente já garantiu aqui, ó, que a gente está enviando um form data. E aí depois a gente sabe que ele está puxando as coisas ali. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o seguinte, ó. Ele está primeiro trazendo ali o motor e aqui ele já tem, ó, uma variávelzinha interessante que ele está criando que usa já esse motor para dizer onde as imagens vão ser adicionadas. E o que ele faz? O middleware é simples assim. A gente vai usar
o upload, que tem isso daqui, e ele coloca lá single, se eu quiser colocar um único arquivo, ou se eu quiser colocar vários, ó, tá lá. E aqui 12 provavelmente é o máximo de informação que a gente vai ter ali em cada um dele. Então a gente consegue colocar um array de imagens. Então lá, rec files, que vai ser o que a gente vai conseguir pegar ali dentro do nosso da nossa função que a gente está tratando, e a gente vai conseguir tratar essas informações ali, os arquivos que estão sendo recebidos ali no upload. Beleza. E aí aqui a gente vai ter algumas outras configurações que a gente pode fazer, outras coisas. Aqui, se não me engano, vai ter uma função aqui, que a gente pode dizer, ó, ao invés de usar aquele upload, a gente pode usar o storage. E aí o storage ele vai te dizer tanto o destination quanto o file name, se você quiser mudar esse padrão. Mas beleza, não é o que a gente quer no caso. Então vamos lá. Como é que a gente vai tratar isso daqui? A gente vai usar esse daqui depois de ter criado, então a gente vai precisar desses dois. Vamos voltar para cá. Lá no nosso image downloader, agora a gente vai ter um image uploader. Só que esse daqui, tô pensando, ele não vai ser utilizado em outros lugares, né? Esse image downloader. Mesma coisa, ele só faz sentido aqui em places. Então ele estaria até melhor no controller. Eu poderia tirar isso daqui e jogar no controller. Vou jogar aqui, ó. Vou jogar para cá. Beleza, tá ali o nosso export. Vou jogar isso aqui para cima. Beleza, tá tudo aqui. E uma outra coisa que a gente vai precisar, esse image download, onde é que a gente usava o download image? From isso aqui. A gente vai puxar ele do controller. Só isso que vai mudar. Beleza, então aqui na verdade a gente pode fazer assim, né? Mais fácil. Show! Então tá tudo ali, posso matar esse image downloader aqui e agora a gente coloca todas as funções que estão sendo executadas aqui nesse meu places, a gente já deixa todas elas aqui. Então o meu client está aqui, e o client a gente pode inclusive instanciar ele aqui dentro, né? Ele não precisa estar aqui fora. A gente pode, beleza, só quando eu quiser dar o send to S3, eu já tenho ali o meu client, beleza. Download image, a gente já tem ali tudo direitinho, e agora a gente pode fazer o nosso motor. Então vamos lá. Import motor from motor. Aí ele tá me dando um const upload. Que aqui a gente pode colocar export const upload image igual a sync. E aqui vamos ver depois quais são os parâmetros que a gente vai precisar. Mas vamos colocar tudo aqui dentro. Então o motor vai ficar tudo aqui. Tá, vamos ver se a gente vai precisar disso na verdade também, né? Mas beleza, aqui a gente está dando um upload, aqui está dando destination, de onde ele vai ficar, e depois a gente tem esse middleware, que a gente vai usar ele lá em outro lugar. Então aqui a gente pode configurar ele todo aqui, que vai ser isso daqui, e a gente dá um export nesse nosso middleware. Então aqui na verdade, o que ele está fazendo, o que essa nossa função está fazendo, já que a gente vai ter esse nosso daqui, a gente vai querer usar um upload.array. Então a gente quer retornar isso daqui para poder usar ele aqui nesse lugar. Ou a gente pode trazer isso tudo para lá. Aqui seria uma forma de deixar ele mais organizado. Mas no caso a gente poderia fazer isso aqui, ó, return, ou como isso aqui vai ficar uma linhazinha só, vai ficar bem simples, a gente tira isso aqui, ó. Beleza. Então o upload image, ele não é assíncrono, é só o nosso motor. Então para a gente não ter que importar o motor lá do outro lado, ele tá todo aqui e o nosso upload image vai me retornar isso daqui. Então isso daqui a gente pode usar ele aqui desse lado. Então a gente pode colocar o upload image aqui também. E o que a gente vai fazer? No upload, antes aqui o nosso middleware, o que a gente está fazendo? Upload image, que está me retornando o quê? O nosso, exatamente isso daqui, só que a gente tem que executá-lo, beleza. E depois a gente tem que colocar o que a gente quer fazer com ele. Vai estar lá o nosso ponto arrays photos de 12. Só que não é photos que a gente tem, não é esse nome que a gente está usando, é files aqui que a gente está usando. E aqui, no máximo, sei lá, 10, 12, para senão ele não erro, show de bola. Então, por enquanto, tá tudo certo. O upload image é só para a gente ter as informações aqui, ó. Que aí eu importo aqui e uso isso daqui aqui. Mas eu poderia importar isso aqui lá e usar o upload do jeito que ele tinha colocado. Const upload, aí que só viraria upload. Beleza. Aqui agora eu tenho o nosso rec.files. Aqui ele fala, ó, rec.files is an array of photos files. Então eu vou ter aqui um array de files. E a melhor forma da gente fazer de ver o que está acontecendo aqui é dar um console.log, por exemplo, do nosso... Não do rec.files, a gente pode fazer um rec.files, que aqui vai ser um array, né, que ele falou, .forEach. E a gente coloca file, console.log do file que a gente tem, do que a gente está ali trabalhando. E aqui
lembra que essas informações vão aparecer aqui pra gente, né? Todas elas vão aparecer aqui direitinho, no nosso back-end, quando isso daqui chegar, se der tudo certo, né, com o que a gente trouxe. Então, beleza. Reiniciei ali, quando eu venho pra cá, deixa eu dar um F5 para ele rolar um change. Aqui como é que tá o nosso for uploader, tá? Aqui a gente colocou, depois a gente pode dar um console.log. Ah, ele não vai retornar nada de informação, né? Porque a gente não tá fazendo nada aqui. Então a gente pode dar um res.send.json e aqui a gente pode colocar deu certo. Que não deu nenhum erro ali. Beleza, aí ele vai terminar a nossa requisição. E aqui vai dar o deu certo. Show! Então vamos chegar aqui, upload, 2 arquivos, abrir. Not found. Tá, o not found é o mais clássico, né? Que eu errei o endpoint. Beleza, tá. Esse é um bom erro para dar. Volta aqui, abrir. Deu certo. Vamos voltar para cá. Olha, jogou aqui direitinho. Então, ó, tenho o meu primeiro arquivo, tenho o meu segundo arquivo. Show de bola. Já trouxemos esses arquivos ali para lá, tudo certinho. E olha o que ele fez. Tá aqui, ó, upload. Tenho esse arquivo número 1, tenho esse arquivo número 2 ali. Tá tudo direitinho. Então ele criou os arquivos, só que tá sem extensão, né? Ele só criou o nosso arquivo. Se a gente colocasse a mesma extensão, ó, JPEG, ele vai conseguir abrir direitinho ali. Então a gente tem que, de alguma forma, ó, tá lá, MIME type, tem tudo certinho. Só que ele não passou a extensão. Ele não tá pegando esse nome da extensão ali. Então a gente poderia, em vez de usar esse aqui, ó, o motor, o upload, né? A gente poderia usar o... cadê? Qual que ele mexe no... desce. Não, acho que eu passei, né? Isso aqui, o storage. Que aí ele vai mexer tanto no destination quanto no file name. E aqui, ó, destination, a gente mexe aqui. File name, ele tá fazendo, ó, essa lógicazinha. Date now, pra gente funciona. E depois ele vai usar ali direitinho o tamanho. E depois, ó, const upload, motor storage. Ele só tem uma variável antes ali, antes da nossa funçãozinha. Então funciona também. Vamos usar dessa forma. Vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Aqui agora a gente vai precisar de uma função, né? Opa. E aqui return, motor. Eu quero fazer isso aqui com storage. E agora ele vai dar um motor storage, ao invés de colocar ali. Beleza, é isso aqui que ele está fazendo. E storage é basicamente storage. Então não precisa. Definiu aqui, tmp myuploads. Não, aqui eu já vou deletar. Não é aqui que eu quero que ele suba. Eu quero que ele suba direitinho aqui no tmp. Então sempre no nosso dear name no tmp. E aqui, ó, a gente tinha essa lógicazinha do que ele ia pegar e onde que ele ia salvar. Tá aqui, ó, o destination, aí ele salvava ali direitinho. E o destination a gente passava por aqui. Então aqui em cima, a gente estava passando, ó, path, que é o dear name temp, e aí a gente pode pegar e fazer a mesma coisa. A gente traz ele para cá, a gente já tem o const path, e quando a gente for passar ele, a gente vai passar ele para algum lugar, para o upload image que a gente tem aqui, e passa o destino final, né? Tem o destination aqui, que ele já está usando, mas vai ser o mesmo para os dois, né? Então a gente podia trazer isso para cá. Isso daqui ele podia importar. Por exemplo, cadê? Routes, onde é que a gente está? Esse routes, download image, controller. Aí eu vou precisar do dear name, tá aqui, dear name. E o dear name, se eu tirar ele daqui, ele deixa de ser usado? Ou ele está sendo usado em algum outro lugar? Ctrl D, só tá usando aqui. Beleza, a gente poderia, ao invés de deixar isso aqui, a gente poderia jogar isso aqui direto para cá. Então tem isso aqui, e a gente tem que importar, né? Ctrl X, Ctrl V, Ctrl S. Cannot access before initialization. Tá, ele está sendo acessado antes de ser inicializado. O servidor não começou a rodar, porque ele está no nosso server, essa variável, né? Então tá aqui, então só vai quando ele começar a rodar, então ele não vai ter acesso. Beleza, então a gente deveria deixar ele dentro de alguma coisa quando ele for chamado. Tá, a gente pode colocar ele ali também, ele vai ser usado em outros lugares, mas aqui só a gente pegar, ao invés de colocar o path, a gente só usa o caminho mesmo, não tem problema. Destination, e aqui a gente chama o const destination igual exatamente aquilo. A gente tira essa variável daqui. E ali, agora a gente vai ter o destination aqui também.
que era exatamente o que eu estava querendo. Esse nosso caminho. E aqui no Routes, a gente não precisa mais passar esse path. Ele não está sendo mais usado aqui, então ele não precisa mais ali. Beleza, tá tudo certo, a gente só mudou onde as coisas estão. Tá, fiz tudo isso porque eu queria o quê? Esse dirname pra gente ter esse mesmo padrão que a gente tá usando aqui, mas aí a gente vai ter que resolver alguma coisa se a gente quiser usar isso daqui do lado de fora pra ter onde a gente colocou isso daqui, onde ele tá sendo inicializado, porque a gente quer pegar o caminho base, né? E a gente colocou nesse arquivo que tá no caminho base. Mas a gente pode ter exclusivamente um arquivo chamado dirname, que a única coisa que ele faz é pegar o dirname, e aí a gente não teria esse problema. Mas aí a gente teria que ficar mudando em outros lugares. Então aqui já resolveu o nosso problema, mas saiba que daria para fazer dessa outra forma também. Aqui date now, a princípio tá tudo certinho. Tem com file name, return, vamos ver o que ele vai retornar agora pra gente. Então aqui, vamos dar um F5, vamos botar 2 arquivos e deu certo. Vamos ver o que ele colocou aqui. Colocou 2 arquivos, original name, e depois ele virou um destination com file name. Tá, o file name segue sem a extensão dele, né? O nome final. Cadê? Tá sem extension aqui também. Então a gente pode usar. E aqui agora sim a gente vai usar isso aqui. Já dá pra fazer o seguinte, ó. Const get extension. Show. Beleza. E aqui a gente vai ter um link. Link serve? Acho que link serve. Ou path, né? Acho que o link serve também como um path. E aqui ele vai receber um link ou path. E ele vai retornar isso aqui tudo. Ele vai pegar isso aqui, return extension. E aqui a gente pode fazer aqui, na verdade, get extension desse link. Aqui, ó. E a gente mata tudo isso aqui. E aqui a gente consegue pegar também, ó. Const, aqui, get extension. E aqui eu tenho meu file. Só que o que eu tinha... Ah, ele limpou aqui pra mim. Mas será que o meu file... File.original name, que já vai ter um linkzinho ali. Se eu não me engano, isso aqui vai funcionar. Get extension, então mais isso aqui. Isso aqui é feião, né? Dá pra fazer assim. Isso aqui é uma variável. Isso aqui é outra variável. E aqui isso aqui só fica separado pelo traço. E depois aqui vai ficar ponto e vai ficar o extension. E aqui era assim que a gente estava usando o extension também. É ponto extension, perfeito. E aqui ele nem precisa desse tracinho. A gente pode deixar isso aqui. A gente pode colocar aqui assim, ó. E deixar isso aqui comentado. Que a gente não quer usar ele agora, mas depois se a gente quiser a gente tem ali. Original file name. É só ver se ele vai funcionar com esse get extension aqui. Vamos testar, né? Vai pegar aqui. Tá, agora ele não deu certo. Connection refused. Link is not defined. Onde link is not defined? Link. Aqui eu tenho link. Aqui. Aqui justo. Beleza. Entendido. Tem que dar um F5 para ele limpar os dois. Beleza, deu certo. Volto para cá. Agora a gente está com JPEG. Então tá lá, Files. E aqui ele está usando esse nome, né? File.fieldName, que é esse aqui, ó. File. E depois ele está chamando ali. A gente pode deixar sem esse field name. Pode deixar só o unique suffix, que vai pegar a data. E ali já deu certinho e já criou o JPEG. Então vamos deletar todos eles. E vamos ver se ele está fazendo certinho. F5. Enviou, deu certo. Tem aqui os nossos 2 arquivos. E ele está retornando ali pra gente o que a gente precisava. Não vou querer esse aqui. É o nosso suffix. Ou a gente só pode fazer do jeito que estava lá também, ó. Date now. E aqui a gente mata esse aqui. O extension pega ali. Já resolveu o nosso problema. E o nosso upload image está sendo usado aqui. Então agora fez muito mais sentido a gente ter feito dessa forma que a gente fez, de usar essa função que está sendo importada de lá. Porque a gente não precisa de tudo isso aqui ali também, entendeu? Então agora tá só direitinho o... Como é que chama? Middleware que a gente está usando. E aqui tem o nosso JSON, mas na verdade o que a gente quer fazer? Para cada um desses arquivos aqui, a gente quer cada um deles enviá-los lá pro nosso... Como é que chama?
S3. Então, em cada um deles, a gente vai fazer o seguinte. A gente quer fazer quero pegar aqui e eu vou querer pegar um await file URL e eu quero fazer isso aqui, ó. Quero pegar essa parada. Só que repara, aqui, vou fazer do jeito que já estava, porque eu preciso pegar algumas informações antes de limpar aquilo, porque eu precisava daquilo ali, senão não tem os parâmetros. A gente não vai ter os parâmetros para ver, né? Beleza, subiu ali, isso aqui, ó, Ctrl C. Eu preciso dessas informações aqui, ó. Ctrl V, Ctrl ponto e vírgula. Agora eu sei todos os campos que eu tenho ali. Vai ter na documentação? Vai, mas assim é muito mais fácil de ver. Então tá aqui, ó, jogo tudo para cá. Aí eu tenho meu console log do file, que era só pra gente testar. Mas, na verdade, para cada um dos arquivos que eu estou subindo aqui, o que eu quero fazer? Const file, eu quero enviar ele para o S3. Então, ó, agora a gente cai num probleminha. Por quê? A gente vai ter, beleza que era uma função assíncrona, só que cada execução aqui, do meu caso, vai ter que esperar outra coisa acontecer. Então, a gente vai ter que criar uma lógica para que ele espere para enviar cada um desses itens aqui lá para o nosso S3. Então, repara só o que a gente vai ter que fazer. Vamos dar uma organizada nisso daqui. Primeiro, esse eu não preciso desse rec files, né? Const files. Coloco aqui, igual a rec. Beleza. E aqui a gente só chama o files. Eu vou percorrer cada um deles. Outra coisa que eu vou ter, const, eu quero pegar a URL de cada um deles, né? Que a gente tinha o file URL. Só que vai ser uma lista de URLs que a gente vai ter. Então vai ser file URL array, igual a um array vazio, que a princípio ele não tem nenhum URL. Depois que eu vou lá e crio ele aqui direitinho, o que eu quero fazer? File.push, eu quero colocar o meu URL. Beleza, então ele vai percorrer cada um deles aqui do meu files, vai jogar ele lá dentro, que aqui ele está dando esse problema, porque eu não coloquei que isso aqui é uma função assíncrona, beleza? Ele vai rodar cada um deles ali, vai jogar ali tudo bonitinho. Tá, só que esse daqui ainda não vai rolar do jeito que a gente quer. Tá, Diego, mas por que não vai rolar do jeito que a gente quer? Pensando só no seguinte, com os files, beleza, tenho todos os meus files. Files array, tá vazio, beleza, entendi. Ele vai percorrer cada um deles, pegou o file, vai jogar lá, vou colocar aqui, ó, files array, e depois a gente tem que enviar o quê? Esse cara daqui, certo? Mas o que vai acontecer aqui? Isso vai começar, isso enviou. Ele sempre vai enviar o meu array vazio. Por quê? Ele não vai esperar isso aqui acontecer. Porque isso daqui não tem nenhuma instrução de await aqui, e se eu colocar só o await não vai funcionar, para dizer que ele tem que esperar tudo isso daqui para que isso daqui funcione. Então o que a gente vai ter que fazer? Introduzir as promises, que nem a gente tinha feito lá no JWT. Aqui foi a mesma coisa. Se a gente só fizesse ele de uma forma, ele não ia rodar. A gente precisou trazer uma promessa para ele esperar a promessa ser resolvida ou rejeitada, né? Para aí sim a gente pega a informação do userinfo e o userinfo está sendo retornado ali. Beleza? Então é essa lógica que a gente vai ter que ter aqui, que vai ser o seguinte. Aqui o files pode ficar do lado de fora, mas a gente vai ter o const, vamos lá, files promise, que vai ser o seguinte, new promise, e aqui dentro a gente vai ter a nossa função, vou jogar tudo isso aqui dentro, e aqui a gente vai ter o resolve, reject. Beleza. Aqui no final, o que a gente vai ter que fazer? Const, await isso daqui. Então eu quero dar um await, const, que poderia ser o nosso file, URL, array, resolved. Então só quando ele for resolvido aqui dentro, igual a await esse nosso files promise. Então ele vai executar tudo que está aqui, vai resolver isso daqui, a gente vai criar um gatilho para ele resolver quando ele terminar esse nosso for each, e aí sim ele está fazendo o quê? Está esperando essa promise ser resolvida. Essa promise for resolvida, o que eu vou fazer? Esse daqui eu resolvo. Esse daqui eu envio, na verdade. Então agora ele vai começar aqui, começou aqui, beleza? Ele vai enviar um negócio sem estar preenchido? Não, ele vai enviar esse. Mas esse faz o quê? Esse daqui, ele espera essa promise ser resolvida. E essa promise só vai ser resolvida quando? Do jeito que está aqui? Nunca. Então a gente precisa dizer quando que ela vai ser resolvida. Então aqui a gente pode dar um try, catch. O try vai ser isso aqui, tudo bonitinho. E aqui a gente pode dar um throw. Aqui a gente pode usar a mesma lógica que a gente usou ali no JWT, que a gente estava mostrando. A gente dá o console e a gente pode dar aqui, ó, um reject nele também.
Então a gente pode vir aqui, ó, error, a gente pode dar, ó, console error, deu algum erro ao subir para o S3, error, e dar um reject aqui nele. Beleza. Não, então o reject é daqui, do nosso promise global. Beleza, mas deu certo aqui. Eu já quero conseguir, eu já quero, beleza, dar o meu resolve? Não. Lembra que eu tenho que percorrer todos os meus elementos? Então o que eu quero saber? Depois dele fazer tudo isso daqui, eu quero ver, deu tudo certo aqui. Então se ele chegar aqui é porque deu tudo certo. Deu tudo certo na execução aqui, então ele executou isso daqui, deu certo. E se não deu certo, ele vai cair aqui. Beleza. O que eu quero fazer se ele deu tudo certo, então? Eu quero fazer o seguinte, ó. If index. Então, ó, eu estou executando aqui o meu for each. Então, eu sei qual que é o elemento da vez. Então, ele está no file 1, file 2, file 3. E aqui é o meu índice. 0, 1, 2, 3, 4 de qual ele está. E aí o que eu posso ver, ó. Index é estritamente igual a files.length, que é o comprimento dele, menos 1. Por quê? Se ele tiver dois elementos, o índice vai ser 0, 1. Então, é sempre o tamanho total 2, menos 1. Se ele está aqui, significa o quê? Que ele está no último elemento. E ele já executou tudo do último elemento, ele terminou. Ele fez o await aqui e esse file URL está sendo esperado. Se ele chegou aqui, beleza, o que ele vai fazer? Aqui a gente pode dar um resolve. E aqui o que a gente vai colocar no nosso resolve? Qual que é a resposta? O nosso file URL array. Então, se ele vai executar em cada um deles, beleza, executou ele todo bonitinho. Fez isso daqui, fez isso daqui. Tá lá no await. Tá, show de bola. É o último e já terminou no await, ele vai dar um resolve nisso daqui. Então a resposta desse meu files promise, se der certo, vai ser o file URL array, que vai estar aqui, resposta do await, que vai jogar para cá, que vai jogar para cá. Então a gente tem que dar uma voltinha, principalmente por quê? Porque a gente tem um array aqui. Se fosse um único arquivo, seria, ó, muito fácil. É só falar await e enviar esse arquivo. Acabou. Mas a gente tem vários, então a gente precisa se desdobrar aqui para entender o que está acontecendo. Por isso que eu falo, quando a gente quer usar essas estruturas mais complicadas, quer fazer os projetos mesmo que tem mais coisa, vale a pena se desdobrar no JavaScript, para você entender a base. Porque o que a gente está fazendo não é um bicho de 7 cabeças, mas ele exige um conhecimento de JavaScript um pouco mais avançado. Beleza, estamos aqui com ele direitinho, agora ele vai enviar tudo isso aqui para o S3. Então vamos chegar lá no S3, vamos ver o que a gente tem aqui, do que a gente estava enviando. Tenho só esses dois, vou deletar esses dois aqui, ó. Excluir, aí ele vai dar o excluir permanentemente. E aqui eu vou tirar daqui, excluir objetos. Beleza, fechar. Não tem nada aqui no meu S3. Vamos chegar aqui e vamos... Não, o deu certo não vai mais rolar, né? F5. E eu vou colocar aqui os dois. Abrir. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu algum problema. Volto para cá. Ah, beleza, ele já está dizendo aqui. File name is not the... Ah, putz, eu só copiei o file URL dali. Mas, pô, é que eu comecei a resolver o problema, mas esqueci de olhar aqui. Mas vamos lá, beleza. Para cada um dos meus files, o que eu tenho? Eu tenho as propriedades, esses valorizinhos daqui. Então eu vou puxar essas propriedades que eu preciso mandar para lá. Const, tudo isso daqui, ó, lá do meu file, que é um objeto. A gente já viu aqui, ó. Quando a gente estava retornando o meu objeto, que era esse daqui, ó, ele me dava tudo aquilo. Então vamos lá. File name. Eu tenho esse file name ali, ó. File name, beleza. File name existe. Perfeito. É full path, que vai ser o path, né? O caminho que ele vai usar lá no S3. Cadê o controller? S3. Cadê o path que ele está usando aqui? Path é onde ele vai buscar ali o arquivo, né? Então esse path daqui. E aqui ele estava usando, quando a gente estava no controller, foi mal, no routes, aqui ele estava usando o full path, né? Então full path, que aqui era esse full path lá do download image link, que a gente montou ele lá. Então do download image, tá aqui, ó, full path era o destination mais o file name. Então tem que ser o nome completo, de onde ele vai encontrar esse arquivo. Vamos ver se, putz, fui lá no photo uploader. Desço aqui. Destination, tá lá, path. Path ele tem essa informação completa, é o caminho e depois tem um arquivo ali no final. Então só o path. Então aqui, ó, full path, Ctrl D, Ctrl V. Vou colocar só o path. E aqui no final, MIME type. Ele já me dá um MIME type, só que não tem o T maiúsculo, ó, Ctrl D, Ctrl V. Beleza, agora tá tudo certo. Ele tem as informações que ele vai enviar lá pro S3. Vamos voltar para cá, F5, vem para cá, atualizar, nenhum objeto. Vamos enviar os dois. Abrir.
E vamos ver qual vai. Tá tudo certinho, tá lá. Na verdade, não está tudo certinho. Ele me enviou um único elemento. E vamos ver se deu aqui algum problema. Não. Ele só realmente me enviou um único elemento e não dois. E aqui eu tenho quantos elementos? Tenho dois elementos. Por que que ele tem dois elementos e aqui ele está me retornando um elemento só? Qual que ele me retornou? O 0,6. O 0,5 ele não está me retornando. Então, algum problema rolou quando ele foi enviar o nosso elemento final. Vamos dar um console log aqui nos passos que a gente vai ter. Então aqui a gente tem um console log. Quando ele estiver fazendo, a gente pode colocar esse objeto aqui, ó, do file URL array. Aqui a gente pode colocar também mesma coisa. E aqui a gente pode colocar, na verdade, mais coisa, né? Pode fazer o seguinte. Opa. Colocou aqui. Aqui a gente pode colocar antes do resolve. Beleza. Antes do resolve. E o que mais? Só isso. Cada um deles ele vai mostrando aqui o nosso array. Beleza. Coloca aqui. Pá. Volto pra cá. Tá lá. Desce. Antes do resolve. Ah, tá. Então tá rolando alguma coisa aqui, ó. Antes de... é a parte do assíncrono mesmo que tá dando problema. Então ele tá mandando antes do resolve, antes de mandar esse segundo aqui, ó, quando ele já está completo. Então, por isso que ele tá dando esse probleminha ali. A gente só precisa fazer com que ele faça isso depois dele ter resolvido ali essa nossa instrução aqui do S3. Uma forma simples de resolver isso seria a gente dar depender desse nosso await aqui. Então, como isso daqui está no await, isso daqui com certeza vai esperar isso aqui ser executado. Então, a gente só faz isso quando todo esse resto aqui der certo. E aqui a gente pode fazer da mesma forma aqui, file URL array. Tá? A gente pode colocar ele dessa forma. Ah, não, o primeiro estava dando certo. Esse aqui que ele não estava. Vamos colocar ele assim. Beleza, porque ele só vai mostrar o array. Beleza. Volta para cá, F5, joga para cá. Pá. Dá ali certinho. Jogou os dois ali, ó. Já resolveu o nosso problema. Aí tá aqui. File array 1, file array 2, antes do resolve. Então ele faz o resolve depois de ele ter feito todo o resto. Então, por quê? A gente mexeu ali no... Deixa eu tirar os console logs, que são inúteis aqui. Mas o que a gente fez? Foi basicamente entender qual estava sendo o fluxo de execução aqui. E a gente fez, ó, beleza, eu quero que ele execute isso e depois isso. Mas no caso aqui, isso estava esperando isso daqui ser executado, porque ele depende daquele await, esse daqui não. Então ele já viu, é o último, já posso dar o meu resolve aqui. Não era o caso. Então o que eu fiz? Essa instrução só vai iniciar quando isso daqui terminar. Então foi isso, aí esse daqui já ia esperar. Mas esperou, esse daqui esperou junto também. Então agora deu tudo certo e tá tudo aqui, ó. Temos aqui todos os nossos arquivos, mas se a gente vier aqui, ó, pum, um monte de coisa, tá tudo aqui agora lá também, direitinho. Então, vou excluir todos esses aqui, só pra gente não ficar poluindo e agora começar a subir as coisas do jeito que a gente quer. Vou tirar esses temps aqui também, que a gente não precisa, mas os endpoints agora estão funcionando direitinho. Então, agora ele está mandando aquele data, que a gente viu aqui como resposta ali. Deixa eu dar um recarregar ali. E ele está me devolvendo, ó, direitinho, um arquivo que tem aqui várias coisas. Então, uma listinha aqui. Então, na verdade, esse meu data, a gente pode trazer ele data como file name list. Não é. URL list array. URL array. E aqui o que a gente pode fazer? Eu quero mexer nas minhas fotos, então isso aqui que eu quero fazer, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, set photos, previous value, e aqui eu vou ter que dar um spread nesse meu array, para ele juntar com os dois. Se for um, beleza. Se for menos que um, se for mais do que um, na verdade, beleza, também ele resolve para os dois. E aqui, a boa prática também, né? Se der algum erro aqui pelo front, que quando a gente estiver fazendo isso aqui tudo sobe, e aqui a gente vai... aqui a gente nem tinha dado o try ali, mas a gente coloca também catch error, e aqui a gente vai dar um alert, deu erro na
hora do upload. Do upload, beleza, e aqui a gente pode juntar com o JSON, stringify, do error. Beleza, e a gente traz isso aqui para cá também. Ctrl C. É bom, isso aqui tá aqui. Try, catch, que é a famosa programação por link. Programação defensiva. Show de bola. Então agora quando a gente der o upload, além de subir lá pro S3, ele deveria mexer aqui no nosso itemzinho, no nosso como é que chama? For uploader, no nosso state de fotos, e aí como mexe no state de fotos que está sendo mapeado, ele vai trazer aqui as informações. Então a gente traz aqui essas duas imagens, roda lá, tá, só tem uma, mas a gente não deu console log, e aqui no nosso console a gente tirou também. Console.log, o nosso URL array, e aqui vamos deixar até isso aqui. Achei que já estava certo, né? Console.log, file URL array, e aqui embaixo, mesma coisa. Resolve, e aqui. Beleza. F5, upload, pá, dos dois, tá lá direitinho. 5, os dois, aqui ele jogou um só, beleza. Provavelmente alguma coisa do que tá acontecendo. Pre-resolve tá sendo, esse aqui foi um pre-resolve, depois ele tá enviando ali tudo direitinho. Tá, então vamos forçar isso aqui. Ao invés de eu enviar isso daqui no último, é só a gente enviar. Na verdade, a gente muda essa lógica daqui. A gente só dá esse push aqui, else. A gente vai dar o push quando ele não está no último, que a gente está vendo que ele vai executar todas as outras ainda. E agora, se ele tiver ali certinho, o que ele vai fazer? Ele vai resolver um novo array, que é esse spread com o nosso file URL. Beleza. Aqui não tem como agora ele não mandar aquele outro daquela forma. Então agora ele sempre vai tacar ali os dois. Então como a gente viu aqui, quando eu fiz uma vez ele deu certo, quando eu fiz duas ele deu errado, vamos testar algumas vezes aqui agora. Beleza, vamos ver. Deu tudo certinho, 26 e 27, F5. Vamos ver se ele manda agora de novo. Vou enviar as duas. Deu tudo certo. Tá, two children with the same key. Que eles foram enviados ao mesmo tempo. Aqui faltou aquele unique que a gente tirou. Que é ele colocava. Então vamos trazer esse suffix aqui que a gente tinha. Acho que vai ser importante. Vamos voltar para cá. Isso aqui. Mas aparentemente a gente resolveu, né? As duas vezes que apareceu ali deu certo. E aqui date now. Aqui a gente vai ter um traço. Depois. E aqui vai ser o const suffix. Unique. Suffix. Igual. Isso aqui. Pá, beleza. E a gente coloca ele aqui. Show. Mas aparentemente deu certinho. Ele trouxe as duas ali várias vezes. Agora ele vai estar com unique suffix. E agora ele trouxe um só. Trata um sufixo. Os dois aqui estão com sufixo 4449. Dessa vez ele não trouxe. Então beleza. Mas esse formato deu errado. Vamos mudar o formato. Então aqui o que a gente viu que estava dando certo. Isso aqui estava dando certo. Isso aqui a gente vai ter que dar um resolve de alguma forma. Mas eu não vou colocar dessa forma. Beleza. Aqui a gente vai fazer o quê? Vai percorrer cada um deles. Para cada um deles ele vai fazer ali, vai colocar direitinho. E aqui ó, do lado de fora, mas ainda dentro dessa promise, vamos fazer alguma verificação, né? Então a gente pode esperar isso daqui, se isso daqui não der certo. Então, quando que a gente vai enviar ali o nosso files array? Quando que a gente vai dar o resolve? Quando o nosso files.length for exatamente igual ao file.length. Aqui a gente vai dar um resolve do... Beleza. Aqui não tem como ele dar esse resolve se não for o caso. Mas aqui a gente pode
a gente tem que fazer alguma coisa para ele esperar isso daqui, né? Porque se ele executar essa instrução e não for isso daqui, ele nunca vai executar essa instrução. Então aqui a gente pode colocar isso daqui dentro de uma estrutura de repetição. Ou dentro de uma outra promise, que é uma promise já nativa, que é o set interval, que ele vai ficar executando isso daqui de tempos em tempos, depois da primeira vez que ele foi executado. Então a gente pode colocar isso aqui dentro de um set interval, e aqui a gente vai colocar o que ele vai executar, e aqui a gente coloca o tempo. Então a gente pode colocar 100 milissegundos, que é 0,1 segundos aqui, que ele vai fazer isso daqui, e se for isso aqui certinho, aí a gente pode colocar vamos lá, const id interval igual a isso aqui, e aqui a gente, para dar o resolve, a gente cancela, que a gente dá um clear interval do intervalo que ele está fazendo ali e dá um resolve. Então o que ele está fazendo aqui? Ele vai rodar um intervalo, ele vai executar exatamente isso daqui, ó, essa funçãozinha daqui, de 100 em 100 milissegundos. Se for isso daqui exatamente igual, ele vai lá, limpa esse intervalo para não executar mais. Aí dá um console.log, limpou o intervalo. E aqui a gente pode colocar, ó, toda vez que ele foi executado, executou o intervalo. E aí ele dá um resolve ali no nosso file array. Vamos deletar tudo isso daqui, que a gente já deixa isso aqui tudo zerado. Agora pelo menos a gente vai ter um guia visual com console log. Aqui vai ter um monte de coisa que a gente subiu várias paradas para testar. Aí vamos dar um delete em todas elas. Aproveitar que está tudo na mesma página ainda. Excluir permanentemente. Ctrl C, Ctrl V. Beleza, volta para cá. Aqui tá tudo certinho. F5, vamos colocar. Opa. E beleza. Duas imagens, vamos ver o que ele colocou. Executou o intervalo, executou o intervalo, executou o intervalo, limpou o intervalo. Beleza. F5. Eu nunca tinha conseguido rodar 3 direitinhas, né? Então vamos ver se ele vai 2 direitinhas. E agora tem que rodar uma, tem que dar F5, né? E vamos ver se vai a terceira aqui também. E agora a gente conseguiu. Então a gente vai mudando ali o approach para fazer algo que vai funcionar, mas ali deu tudo certinho. Então ele executou, limpou o intervalo. Ele sempre vai fazendo direitinho ali do jeito quando a gente precisa. Então, e aqui a gente fez uma condiçãozinha simples, né? Que ele só vai dar esse resolve, e aqui a gente pode tirar, né? Para não ficar dando isso daqui no nosso servidor. Mas ele só vai dar o resolve quando? Quando eu tiver os dois com a mesma, com o mesmo tamanho. E isso daqui vai fazer sentido, porque se não tiver nada aqui, ele mesmo assim vai dar o push. Então ele vai dar um push vazio ali, mas vai ter alguma coisa. Então o tamanho dos dois vai ser certinho, a gente resolve aquele problema que ele estava colocando menos coisa. Então agora sim, depois de muita tentativa, mas deu certo ali, mudando um pouco a lógica e entendendo o que estava dando errado também, né? Mas beleza, conseguimos colocar aqui. Agora a gente já tem os nossos objetos no S3, temos ali o resto ali funcionando direitinho também, da parte das imagens. Excluir objetos, elas estão sendo adicionadas aqui também, tá no S3, tem enviar foto com S3 também, então bastante coisa que a gente progrediu nessa aula. Como sempre, se você chegou até o final, lembra de deixar nos comentários hashtag até o final. Lembra também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho se você ainda não fez. Vamos fazer aquele nosso git add ponto, né? Git commit, -m, fim da aula 10. Lembra que os arquivos vão estar lá na descrição, tanto do Drive quanto do GitHub, tudo para você poder baixar.